Em mais uma edição da nossa série especial de entrevistas por videoconferência com membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, hoje nós teremos como convidada a Procuradora de Justiça Edileia Gonçalves dos Santos Cesário. Ela que é Subprocuradora-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais do MPRJ. Olá, doutora Edileia, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Muito obrigada por essa entrevista. Obrigada a você. Bom, doutora, para começarmos essa entrevista, a senhora poderia falar o que é e como funciona a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais? Então, a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais é um órgão da administração que atua por delegação do Procurador-Geral de Justiça, né? Em suma, ela presta apoio técnico-jurídico nos feitos de natureza não penal de atribuição originária exclusiva do Procurador-Geral de Justiça. Então, compete à Subprocuradoria-Geral de Assuntos Cíveis e Institucionais as atribuições que estão previstas lá na Resolução 2273 de 2019 e também de outras que lhes forem delegadas por ato específico do Procurador-Geral de Justiça. E, doutora Edileia, como a Subprocuradoria auxilia a Procuradoria-Geral de Justiça? A Subprocuradoria, ela realiza diligências investigatórias para apurar atos de improbidade administrativa, quando, por exemplo, a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou o presidente dos tribunais, bem como propõe outras ações competentes em razão de atos praticados nas funções dessas autoridades citadas. Além disso, a Subprocuradoria também propõe a ação civil para a decretação da perda de cargo de membros vitalícios do Ministério Público. Ela exerce também as atribuições administrativas concernentes ao controle concentrado de constitucionalidade das leis, tanto estaduais quanto municipais, ingressando com as respectivas ações de representação de inconstitucionalidade destas leis perante o órgão especial Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e também opina em todos os conflitos de atribuição de natureza não penal suscitados por membros do Ministério Público. E a Subprocuradoria também participa das sessões do órgão especial que geralmente ocorrem nas segundas-feiras, fazendo então sustentações orais quando forem necessárias, participa também de despachos com os desembargadores para entrega de memoriais, realiza reuniões quando solicitado pelos CAUs, advogados ou até mesmo instituições, dependendo, então, das demandas que se apresentem assim necessárias. Doutora, a senhora poderia explicar como é a dinâmica entre a Subprocuradoria e os órgãos vinculados diretamente a ela? A Subprocuradoria-Geral de Assuntos Cíveis, ela coordena, orienta e também aprecia os trabalhos da Assessoria de Atribuição Originária Civil e também da Assessoria de Recursos Constitucionais Cíveis, que são os órgãos que prestam esse apoio técnico jurídico à chefia institucional. Então, a Assessoria de Atribuição Originária em Matéria Civil ela é encarregada de prestar esse apoio nos feitos de natureza não penal, de atribuição originária, exclusiva do Procurador-Geral de Justiça. Na prática, o que ocorre é o seguinte, os assistentes da assessoria originária, eles fazem as minutas dessas iniciais, dessas manifestações e pareceres nos processos de atribuição do Procurador-Geral de Justiça, e depois eles encaminham para o assessor-chefe da assessoria originária, que analisará essa minuta e enviará então à Subprocuradoria, que, concordando com a peça, assinará, assim como ela também será assinada tanto pelo assistente quanto pelo assessor e como pelo subprocurador. E a Assessoria de Recursos Constitucionais Cíveis, a ARC, ela presta apoio na interposição de recursos especiais e extraordinários em matéria não penal. Ela promove também acompanhamento dos processos de interesse do Ministério Público em matéria não penal, seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Desenvolve, então, estudos também visando a formulação de teses jurídicas em matéria não penal, que devem ser sustentadas tanto em recursos ordinários, especiais e extraordinários, nos quais o Ministério Público atua. Ou seja, da mesma forma, a assessoria originária, a ARC também envia essas minutas de recursos, contrarrazões, manifestações nos processos em que ela atua, para que a Subprocuradoria, então, analise e, assim, concordando com a peça, assine, que também levará a assinatura tanto do assistente, que elaborou a peça, quanto do assessor-chefe da Assessoria de Recursos Constitucionais
e também da subprocuradora. E doutora Edileia, como foi o trabalho da Subcível nesse período de pandemia? Bom, eu assumi o cargo como subprocuradora em 8 de junho de 2020, ou seja, em meio à pandemia, né? Então, desde o início da minha gestão, nós tivemos uma grande demanda de processos, procedimentos administrativos, sobretudo em razão dos indícios de envolvimentos de autoridades com prerrogativa de ser investigada e processada originariamente pelo Procurador-Geral de Justiça, nas contratações irregulares para enfrentamento da pandemia causada por esse Covid-19. Então, durante todo esse período, a Subprocuradoria, através da assessoria originária em matéria civil, ela propôs 22 processos, sendo, por exemplo, 8 mandados de segurança, 6 representações de inconstitucionalidade, 8 suspensões de execução, cujo tema eram relacionados, então, à pandemia da Covid-19. E tramitou também na assessoria originária civil cerca de 46 procedimentos que também envolviam esse tema. Já na assessoria de recursos constitucionais, nós atuamos em 6 processos no Supremo Tribunal Federal relacionados à Covid, sendo eles suspensão de tutela provisória e também reclamações, né? E, além disso, a nossa própria Secretaria da Subprocuradoria, nós instauramos 26 procedimentos relacionados a contratos celebrados durante a pandemia desse novo coronavírus. Então, foram várias representações recebidas através de ouvidorias, solicitações de informações de outros órgãos do Ministério Público e procedimentos até instaurados de ofício e encaminhados ao GAEC para que, em auxílio à atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, nós prosseguíssemos, então, nas investigações em razão de envolver autoridade com prerrogativa de ser investigada pelo Procurador-Geral de Justiça. Doutora Edileia, a nossa entrevista está ótima, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora no nosso MP Cidadão. Muito obrigada a vocês.